palavras, mas que o cristão verdadeiro, ele está todo momento tentando perceber, né, onde ele errou, porque ele vai errar. É inerente o cristão, o problema é que ele vê o erro e ele corrige o erro, porque ele tem o Espírito Santo denunciando, vamos dizer assim, né? Ó, pisou a bola. Não, saiu do caminho. Não, é mais para a direita, é mais para a esquerda. Isso significa movimentos que nós tomamos, ou no tom da fala, ou na fala, na atitude da gesticulação, seja lá o que for, que acaba não sendo a vontade do Espírito Santo, vamos dizer assim. E aí, ao fazer essa pisada na bola, digamos assim, o Espírito Santo já acusa, né? Daí que a gente fica aborrecido, né? Por ter aborrecido ele, ou seja, aborreci meu pai. Eu queria dar alegria para o meu pai, mas eu dei tristeza para o meu pai porque eu caminhei errado. Então, deixa eu corrigir meu caminho. Arrependimento e desenvolvimento. Exato. Porque muitas vezes a atitude que a gente toma, né, em diversas situações, Sim, ao invés de ser luz para o caminho, acaba virando trevas, né? A rejeição. Então, se eu tenho que ser luz, eu tenho que cuidar para que a luz sempre resplandeça em mim. é, apesar que o que acontece a hora que você vai com essa luz, vamos dizer assim, que é a luz de Deus através de você, né? Você vai ter a rejeição, né, Deus? Sim, Essa luz exato. incomoda, né? Sim. Falando de uma forma Agora, espiritual. temos que lidar com essa rejeição, não rejeitando, Exato, acolhendo. né? Essa é a diferença. É essa a Muitas vezes a diferença. gente rejeitando. Né? É, A rejeição vem e nós, ao invés de acolhermos ou até abençoarmos essa rejeição, que a palavra diz isso, para a gente abençoar aqueles que nos atacam, abençoar até os nossos inimigos. Se teu inimigo tem fome, você dê comida para ele. Se ele tem sede, você dê água para ele. É a mente de Deus, né? E para a gente agir assim é somente direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. Né? Porque a partir do momento que a gente revida, ou de alguma maneira, a gente está ferindo um princípio, né? Da palavra. E aí nós nos sentimos mal, né? Aí o exato. que vai fazer a diferença é exatamente reconhecer, se arrepender e ir em frente, mudar, né? Eu queria voltar nisso que você falou, né? Que o Filho de Deus, ele sabe que vai ser rejeitado, né? Mas ele não pode rejeitar a rejeição. Não, É então, isso, né? faz. Cristo foi rejeitado É, o tempo todo, né? Mas aham, ele continuou o processo dele, o caminho dele, né? Para que todos aqueles, inclusive aqueles que o rejeitou violentamente, tivessem a possibilidade de salvação da vida eterna e tudo mais. Então, é um exercício, eu digo assim, espiritual. Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, né, a nossa carne se levanta, toda hora. né, quer se levantar. Mas aí, a, o teu espírito, e o Espírito Santo de Deus em você, tem que, sabe, corrigir, orientar, cercear, né, mostrar o verdadeiro caminho das coisas, E, para que isso não ocorra e não traga consequências, principalmente para aquele que está olhando para você como testemunho. exato. E Então, o processo é constante, né, Adilson? É, constante. é tudo, é todo momento. A cada dia, né, a gente tem, todo dia, todo momento, Todo nós temos momento, todo momento, todo momento. situações, né, e que somos, eu diria até provados, né, na Exato. nossa. Eu acho que nós somos 24 horas provados, né? Por isso que na Bíblia fala que o Cristo fala que o Pai trabalha 24 horas, né? E ele também. Isso é numa ideia que ele está 24 horas para nós, né? Para eles não têm
eles são atemporais, né? Mas para nós, eles estão todo o tempo, para nós que ainda estamos na escala do tempo, eles estão cuidando da gente, né? Cuidando do Filho de Deus, cuidando de tudo, de todo o universo, não é? O homem, é lógico que é uma figurinha superior, vamos dizer assim, em termos dos animais, etc. Mas é superior no sentido de ser um cristão, de seguir Cristo, né? Por isso que se torna, porque Cristo é o máximo, né? Porque enquanto sem Cristo são criaturas, né? Exato. Sujeitas a todo o curso do Agora, mundo, das coisas do mundo, tudo é mais. isso que é triste, né? Sim, A pessoa quando nasce de novo, e esse é nosso trabalho aqui, né, Deus? É tentar sim, levar alguma consciência para aqueles que nasceram de novo, né? E se nos seguirem, vamos dizer assim, né? É, e persistirem e nos escutarem, há uma oportunidade de ouvir o Espírito Santo e abrir o coração para ele, porque ele está querendo habitar o seu coração, se não habita, né? E a nosso trabalho aqui é exatamente levar essa palavra no sentido não religioso, que nós não nos alinhamos com a história de religião, mas sim de vida não, espiritual, né? vida espiritual. O E que a, fala, e a vida, e vida espiritual, né? Não é a religião. exato. O que Como você falou. eu queria falar um pouquinho assim, o que acontece com o ímpio, né? Aquela pessoa que é religiosa ou é ímpio, né? Ou até ateu, que se diz ateu, agnóstico, enfim, essas outras denominações, que eles não têm o discernimento espiritual. E se não tem esse discernimento, eles já estão na mão do inimigo. É isso, Adilson? Sim, o espaço. Uns dias atrás nós falamos, né, que todo homem, quando eu digo todo homem, é a espécie humana, né, toda a humanidade, ela, as criaturas de Deus, homem, da humanidade, né, homens, eles têm dentro de si um vazio, que é exatamente o vazio Perfeito. que é o seu espírito morto, né, que morreu lá no Éden, né, ali quando Adão pecou deliberadamente, e ele perdeu a ligação com Deus, que era exatamente o seu espírito, né? E ali o espírito dele morreu, está morto. Todo aquele que é geração de Adão nasce, né, com o espírito morto. Então, esse espírito morto tem um oco dentro de si, um vazio. E esse vazio, de alguma maneira, traz inquietude para a criatura, né, para o homem. E ele busca preencher esse vazio de inúmeras formas, seja por religiões, por filosofias e por tudo mais. Então, nada vai preencher aquele vazio verdadeiramente, a não ser quando ele encontra Cristo Jesus, o aceita como seu Senhor e Salvador, e ali, no processo de novo nascimento, o seu espírito nasce, né, renasce, e o Espírito Santo vem habitar no seu espírito. E ali está preenchido esse vazio. E, Agora, por isso, né, quando você olha para o mundo, né, você olha a diversidade de coisas, e religiões e filosofias que o homem busca e cria para tentar preencher esse vazio. E as pessoas, às vezes, aceitam, né, coisas absurdas, né, para preencher esse vazio, nunca conseguem, né, seja pelas religiões ou pelas filosofias, né, e acabam morrendo e indo para a morte eterna porque rejeitam, né, porque todos eles, em algum momento, vão ser apresentados para o Evangelho, ao Evangelho. E o, o, muitos. Oi, procurando testemunhar e falar de uma forma prática, porque quando a gente testemunha, o interessante é quem está falando na prática, né? sim, E isso é muito importante, né? Porque eu acho que quando a gente fala na prática,
sem tocar o nome de pessoas, enfim, de situações que possam caracterizar um evento, a gente fala, consegue, e eu tenho me treinado para isso, de falar na prática sem nomear, né? Porque nomear parece que o inimigo ele ouve e ele entra na parada, né? É impressionante. Se eu falo que é o Zé já acorda lá e fala, não, não fui eu. Ele já nega, já nega, né? Então, falando, exemplificando com a minha vida e essa questão de você estar à mercê do inimigo, né? Eu posso dizer o seguinte, é a questão dos amores, né? E tá ligado com o vazio. Então, por exemplo, tem uma pessoa que um pescador, né? E ele passa o dia todo, toda semana, ele trabalha, mas ele quer comprar um artefato lá para pescaria, ele programa a pescaria, o amor dele é a pescaria. Ele não está ligando para. Ele faz as coisas do dia a dia com a família.